Porque, vejam, ponto a ponto, existiam as chamadas estações de muda. Então você atrelava 6 cavalos, seguia até um ponto, parava, desatrelava, pegava outros cavalos e ia seguindo. E eram 11 paradas. Eram 11 estações de muda entre Petrópolis e Juiz de Fora. Portanto, eles usavam 66 animais. Cada animal conhecia um pequeno trecho, porque ele corria até a próxima estação de muda e na volta, quando o carro retornava de Juiz de Fora, ele fazia o caminho na direção contrária. Então os cavalinhos só conheciam aquele trecho da viagem, né? Só para ter uma ideia, a primeira estação de muda já era no Retiro. Então atrelava os cavalos aqui na praça, né? Então, a praça é Praça Carmona, não é Carmona, não é. Em frente ao Santa Cecília. Paulo Carneiro. Paulo Carneiro, isso. Ali naquela praça era a estação e os 6 cavalinhos seguiam até Retiro. Lá no Retiro eles eram substituídos por outros 6 cavalos. E assim sucessivamente até Juiz de Fora. E eles gastavam 12 horas na viagem. Tem um livro do Klum, do Herbert Henry Klum, que é um grande fotógrafo, excepcional fotógrafo da Princesa Isabel, que ele fala justamente dessa viagem e o título do livro é 12 horas em diligência. Fala exatamente do prazer que era viajar entre Petrópolis e Juiz de Fora nesse período. Ou seja, uma articulação com os mineiros, coisa que é incrível, né? Imaginar isso. Petrópolis aproximava cariocas e mineiros, literalmente. Fazia esse entroncamento, fazia essa relação. Né? Aqui, só para observarmos, já passamos para uma outra questão também, essa é uma outra imagem da sede da Fazenda do Córrego Seco. Né? Aquele local onde hoje, repito, aqui está onde está a Pio 12, né? E aqui observe a placa, McCall's, foi um hotel, porque esse prédio funcionou, nesse prédio funcionaram 4 hotéis, Pensão Macedo, Pensão do Inglês, enfim. Vários hotéis serviram ali, ocuparam aquele prédio, porque hotéis também eram atividades. Aqui outra cena, outra. Pensão Geoffroy, tá vendo? Ali a placa, Pensão Geoffroy, foi outra pensão que utilizou, né, esse prédio, o mesmo prédio, enfim, já demolido. Mas Petrópolis, as pessoas construíam suas casas, ou aquelas que não tinham recursos para construí-las ou não preferiam isso, ficavam em hotéis. Eram hotéis para todos os bolsos possíveis e imagináveis. Né? Desde pensões mais simples como essa, até, acho que eu tenho aqui uma imagem do... essa aqui também, o Hotel Suíço. Isso aqui hoje, se não me engano, é assim, onde hoje está o prédio dos Correios. Tá? Correios e Telégrafos. Exatamente dali o Hotel Suíço. Temos outros, como aqui, esse era o hotel mais sofisticado da cidade, o Hotel Bragança. Aqui está o Hotel Bragança, ele ocupava uma área ali, uma Alencar Lima, o antigo prédio do Banco do Brasil, toda aquela área era o Hotel Bragança. Era um hotel que tinha 120 leitos, o hotel com serviço trilingue, com sala de teatro, shows. E o imperador adorava essas apresentações musicais, né? Elas só começavam após a chegada do imperador, né? Todos ficavam, os artistas todos aguardando, e o imperador está atrasado hoje. Aí ele chegava, tomava o seu assento, pronto, aí começavam as apresentações musicais. Nesse hotel. Tem uma foto aqui do hotel também. Isso, essa foto é lindíssima. E aqui está o Hotel Bragança, só para dizer que eu não estou mentindo, veja. Aqui está a foto, né? Aqui exatamente onde foi a Águas do Imperador, aqui onde hoje é Alencar Lima, aqui onde hoje é o Banco do Brasil. Ou seja, ocupava toda essa área. Era um prédio muito, muito grande, né? Ali na Rua do Imperador, e era de um português que tinha também um outro hotel, talvez o segundo mais sofisticado da cidade, acho que agora é exatamente o Hotel Orleans. O Hotel Orleans é o prédio da Universidade Católica, só que da prédio da Barão de Amazonas, né? Aqui observe o letreiro do hotel, o prédio um pouquinho alterado, não como nós conhecemos hoje, né? Funcionaram 2 hotéis, o Hotel Orleans e o Hotel Palace. Não sei se eu
pouquinho aqui a imagem da época do Palace. Tem aqui. Aí está Palace. Período posterior ao Palace. Já o Hotel Palace é o período em que o Santos Dumont usava para, enfim, se alimentar. Ele encomendava as refeições no Hotel Palace. Que era vizinho, né? Literalmente vizinho. O outro elemento que também interessante para nós era a lógica dos casamentos, né? A princesa Isabel se casou em 1864, em outubro de 1864, sua irmã em dezembro do mesmo ano. As duas passaram a lua de mel aqui, no prédio da reitoria, onde já passaram a lua de mel aqui as duas princesas. E automaticamente isso virou moda. Automaticamente virou moda para os casais, já vamos casar e passar a lua de mel em Petrópolis. Nem que seja um dia, 2 dias, mas tinha trem com passagem de até a terceira classe. Tinha hotéis com valores razoáveis, né, para vários bolsos. Enfim, era possível fazer ou acalentar esse sonho, né, digamos assim, de pernoitar. Aqui o Hotel Oriental. Esse hotel era de um turco chamado Said Ali. Ele foi um grande, o filho dele foi um grande linguista, né, de português, não de árabe, mas enfim. E ele tinha esse hotel onde hoje, aqui no final da rua Roberto da Silveira, tem um edifício ali, agora eu esqueci o nome, mas enfim, em frente assim, ao rio, tem um edifício, exatamente no local onde esteve, né, esse Hotel Oriental. Eu acho que eu tinha uma outra imagem dele, não sei se eu aqui. Exatamente. Essa é uma outra imagem desse hotel, né, só que aqui já com o nome Hotel da Europa, né? Ou seja, é muito comum também os estabelecimentos mudarem de dono. Por quê? Porque vários desses hotéis faliram. Porque a cidade, na verdade, a população triplicava nos verões. Triplicava. Ou seja, os hotéis, vários deles, só funcionavam nos verões. E alguns não conseguiram suportar esse regime de funcionamento. Então faliam, trocavam de proprietários, outros compravam para, enfim, fazer com que o negócio continuasse. Professor, esse hotel ficava do lado da Rua do Amparo ou do outro lado? Na verdade, aqui nós temos a Roberta Silveira aqui, temos o Rio aqui, e aqui está o hotel. O Amparo está aqui. Tá. Em frente. Aonde é hoje o Centro Odontológico e tem um prédio ao lado ali. Nassau, me parece, acho que é Nassau, Conde Nassau, acho que o nome é assim. Acho que é isso. Ali que ficava esse hotel. Na curva do Rio. Literalmente. Sobre Rio, né? A gente fala, isso aqui é interessante, a gente estava outro dia com os alunos, não sei se foi na sua turma, né? Nós temos elementos muito interessantes em Petrópolis, graças à queda. Né? Por exemplo, nós temos um rio, temos uma rua e temos as casas. Esse sistema que nós temos na Queda, que temos na Roberta Silveira e outras ruas, só é possível quando você tem na cidade recursos para recolher dejetos domésticos, passando na porta da casa. Porque qual o padrão que existia até então? Você tinha casas aqui e a rua aqui. Ou seja, as pessoas jogavam todo o lixo direto no rio. Mas na medida que quando você tem esse sistema, você tem esse planejamento, esse planejamento requer que a cidade tenha serviços de coleta regular. Caso contrário, é um caos total. E isso Queda já estabeleceu em Petrópolis. Na verdade, esses recursos são recursos que na Europa já eram novidades, já eram modernizações interessantíssimas para a Europa. E Petrópolis já nasceu com esse tipo de tratamento, com esse tipo de recurso, graças à Queda. É totalmente diferente. Se nós observarmos, né, se nós formos para os distritos, vamos ver justamente o contrário. Vamos ver as casas com os fundos voltados para os rios e todos os dejetos domésticos são jogados. Basta a gente seguir ali em direção ao Pedro do Rio, a gente percebe isso claramente. Né? Já no centro aqui, não.
né, nessas pistas, a gente tem esses recursos, ou seja, era uma forma totalmente, um recurso, um sistema totalmente diferente daquilo que nós vimos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda era, né, nesse período local, né, eu falo com os alunos, né, aqui de história, local dos tigres. Né? Os tigres eram escravos que eles coletavam dejetos domésticos, eles usavam uma espécie de uns tanques, né, uns barris, colocavam aquilo nos ombros e passavam recolhendo os domésticos, esses dejetos domésticos. Só que aquilo escorria e eles ficavam tigrados, daí a expressão tigre. Era uma coisa horrorosa, né? Um odor assim, terrível, né? E eles chegavam com aquele material, jogavam na baía e recolhiam voltavam para recolher mais. E ficavam circulando pela cidade, tigrados, literalmente. Então, era uma situação. O Rio de Janeiro era isso. O Rio de Janeiro, as pessoas pegavam o urinol com urina, já vai água, e jogavam aquilo. A lava-água era para as pessoas entenderem ou saírem da direção, caso contrário, ficariam aguados. Petrópolis não tinha isso, Petrópolis era diferente. Né? O clima era muito mais favorável, né? A população mínima, só aumentava nos verões, o resto do ano praticamente, a gente pode acompanhar, inclusive, a variação populacional de Petrópolis no século XIX, uma coisa incrível, né, nessas épocas, mas, enfim, observem aqui no dia a dia das pessoas, observando os funcionários do hotel, os serviços com as vitórias, enfim, era uma cidade muito aprazível, né, muito aprazível. E isso chamava as pessoas de fora, ou seja, venham conhecer, venham usufruir dessa qualidade de vida, ou dessa atmosfera possível para você, a preço justo, como diziam, né, os livros de viagem. Esse aqui é o hotel dos estrangeiros. Aqui nós estamos, ali onde foi aquele café Rio Branco. O obelisco está exatamente aqui, assim. Aqui 2 hotéis funcionaram aqui, o hotel dos estrangeiros, aqui observa que é uma Vitória, justamente para fazer o transporte do hotel, né? Temos uma Vitória. E acho que eu tenho uma outra imagem aqui do período do... Isso, Hotel Beresford. É o mesmo prédio com outro nome. Hotel primeiro dos estrangeiros e na sequência o inglês chamado Beresford comprou, porque o anterior faliu, né? E ele aqui mudou o nome, né? Um hotel muito bom, inclusive, para a época, muito bem localizado, né? Diga-se de passagem. E aqui nesse ponto é onde está o obelisco. Então, um ponto muito central, ou seja, mais uma... É possível, inclusive, categorizar os hotéis da cidade. Os hotéis para as pessoas mais abastadas, hotéis para as pessoas de poder aquisitivo inferior, enfim. É possível acompanhar isso. Esse já é o hotel... Eu sei qual o nome que ele está usando aqui, mas é em frente à antiga rodoviária. Isso aqui é o Dr. Porciúncula. Tá? E aqui esse hotel funcionou lá, não dá para ver aqui o nome, ele usou 3 nomes, eu não sei qual que é esse período aqui. O Hotel Central, né? Ele usou, mas não dá para ver se é Central. Mas enfim, aqui a entrada, observa, uma plaquinha entrada, o hotel aqui tem uma pessoa ali aguardando, enfim. Mas é um hotel mais simples, sempre o hotel próximo ao rodoviário são hotéis mais simples, mas que permitiam, né? Permitiam que diferentes grupos sociais frequentassem a cidade. Esse aqui já era um hotel, né, um hotel de um vereador, um germânico, né, era um hotel que era usado para campanha política, para encontros políticos, tomava-se muita cerveja, enfim, era o João Rumes, dono desse hotel, no centro aqui da cidade, onde hoje também ali está o prédio da Lojas Americanas. Exatamente. Aquele anterior ali é onde é o Hotel Comércio hoje? Lá o hotel exatamente. Onde é o Hotel Comércio? Lá do oposto. Lá do oposto. Do outro lado. Lado daquela... Caldas Viana. Não, lado da Porciúncula mesmo. Da Doutor Porciúncula. Então, o Hotel Comércio é na Porciúncula ali. Não, o Hotel Comércio é do outro, não? Não. Não, tem razão. O Hotel Comércio na Porciúncula. Então é isso mesmo. Então, o Hotel Comércio é um outro nome que ele usa. Isso, porque as janelas são muito parecidas, Isso. que ainda existe.
Bom, estou terminando. Outra atividade, né, que era muito comum era conhecer que espaços de exposição, visitar esses espaços. Esse aqui é o pavilhão que existia onde hoje está o Palácio de Cristal. O Conde de Princesa Isabel era um presidente da Sociedade Agrícola e Hortícola de Petrópolis, que era uma sociedade que organizava exposições de plantas, de flores, né? E a Petrópolis sempre teve essa tradição. Quem decorou, por exemplo, esse interior aqui foi o Brasil, né? Mas numa época, o primeiro, na verdade, que não foi o Brasil, nada disso. Quem primeiro organizou foi o Binot. Binot era um botânico que fez o projeto do jardim da Casa do Imperador. Ele tinha ali na Casa do Mauá, ali na Praça da Confluência, era a casa do Binot. Só que o negócio do Binot cresceu tanto que não coube mais naquele local. Aí ele se vendeu ao terreno para o Mauá e se mudou lá para o Retiro, onde ele está até hoje, né? A família está até hoje. Mas enfim, a primeira decoração aqui foi do Binot. Do Palácio de Cristal que sim foi do Brasil, mas aqui acho que não dá para ver. Dá para ver sim. Observem. Quem é petropolitano vocês conhecem esses animais aqui, né? Sabe onde eles estão? Aqui tem um e aqui tem outro. Exatamente. Eram aqueles leões do Hospital Santa Teresa. Eles estiveram aqui antes e foram retirados e transferidos para lá. Eu lembro quando criança saí de uma operação e subi naquele leão, fiquei brincando, minha mãe, sai daí! Não é toda criança em Petrópolis, né? Duchas, né? Exatamente outro local também frequentado, não só pelo imperador, mas por grande parte das pessoas que vinham para cá, essas pessoas vinham para cá para tratamento de saúde. Então, o médico Antoine Court, ele recomendava os banhos de água fria para tratar de moléstias e pessoas do Rio, muitas pessoas do Rio vinham para cá justamente para esse tipo de tratamento. Nesse local, nós sabemos que Dom Pedro II recebeu notícia da proclamação da República. Outra imagem aqui das duchas, né, no dia de setembro. Está lá. Está lá até hoje. Está lá até hoje. E essa casa também, né? Ambos. Também. E essa ponte aqui é chamada Ponte dos Colonos. Que hoje ela é mais ampla. Mais ampla. Mas esse é muito interessante. Que eu falei dos livros, né? Esse é o livro do Toné, né? Viagem Pitoresca a Petrópolis, quando ele diz que daí chegas ao paraíso, né? Grande parte dessa literatura, né, de viagem, falar das riquezas do local. Aqui o 12 Horas em Diligência, né, do Plumb. E eu prometo dar um exemplar desse para cada um de vocês. Eu posso deixar com a Camila, tá? E eu quero que vocês leiam, é interessante isso. O senhor também pode voltar aqui para retirar o livro com a Camila? Ótimo, perfeito. Ou se quiserem pegar lá no museu também tudo faz, mas aqui acho que a Camila ela concentra, né, as atividades Esse é outro livro também do Tinoco, Guia de Viagem. Na verdade, a obra que eu vou fornecer a todos aqui reproduz 4 desses livros. O livro do Toné, o do Plumb, esse aqui do Tinoco e o do Thomas Cameron, que não está aqui, que é o Estabelecimentos Úteis em Petrópolis. Esse aqui é só para mais um hotel, né, um anúncio de um hotel. Observe, Hotel Rio de Janeiro, Estação da Leopoldina, Petrópolis, exatamente naquela área ali da antiga estação, né? E um anúncio do Almanac Lambert da cervejaria Lindstein, que é o início da Boêmia, né? Na verdade, que a Boêmia nasceu dessa empresa. Brasil com Z? Sim. Então. No século XIX escrevia Brasil com Z. Quando tinha essa preocupação de se comunicar com o resto do mundo, né? Então eu escrevia em inglês. E para fechar, o que era muito comum, né, era também os passeios.
Dom Pedro II tinha passeios diários. Tinha um passeio maior e um passeio menor. O passeio menor, ele saía do palácio, seguia pela rua atual, né? Rua da Imperatriz, a Rua Tiradentes, ia até a Keller, Praça da Liberdade e voltava pela Rua do Imperador. O caminho maior, ele fazia o mesmo, indo até o Palácio de Cristal e retornando pelo mesmo percurso. Isso ele fazia diariamente, ele fazia um de manhã e outro à tarde. Né? E tinha os deslocamentos mais longos, que era, por exemplo, esse aqui, viajar até a Cascatinha. A cascata do Cascatinha. Né? Lá, só que lá ia a cavalo. Né? Ou então um carro, né? Puxado a cavalo. A princesa Isabel ia muito lá também com a irmã, e ela, as duas a cavalo. Né? Era parte dessa atividade. Né? Onde é a Floresta da Alcobaça hoje? Que ligou lá. Não, aquela Cascatinha, depois da fábrica, lá mesmo na Cascatinha. Um pouco antes do Brasil. Isso, exatamente. Ali, quando chove, é uma água que desce, só que nessa época era limpíssima, né? As pessoas levavam um copo e tomavam água. Era outra vida. E as pessoas faziam isso como uma atividade mesmo de passeio, tinha transporte regular, né, para fazer esse deslocamento, usufruir, repito, da natureza, algo que Petrópolis oferecia. Para quem morava no Rio, então, era algo espetacular. Né? Espetacular. Então, na verdade, o que eu queria, não sei se vai dar para fazer uma segunda, mas enfim, dessa primeira parte era mostrar esse tipo de atividade, ou seja, as pessoas que vinham a Petrópolis com esse interesse, motivados pelas atividades próprias da vilegiatura, elas não vinham para conhecer nada. Elas vinham para usufruir dessa natureza, usufruir dos serviços da cidade, descansar, namorar e fazer nada. Nada. Esse era o sentido do deslocamento. Eu não mostrei aqui, não sei se eu trouxe, mas enfim. Não tem. Mas enfim, tinha existiam vários itens que eram adquiridos nesses deslocamentos. Nós lá no museu temos as bengalas do Spangenberg. Carlos Spangenberg, um grande artista, gravador e escultor de madeira. Ele produzia as bengalas e Dom Pedro II comprava e dava para conhecidos, amigos, essas bengalas. Elas ganharam o nome de bengalas Petrópolis. Vários literatos fazem referência a essas bengalas. Essa de Queiroz faz referência, Machado de Assis faz referências a essas bengalas, enfim, são itens, né, da vilegiatura. Eu chamo de ícones da vilegiatura, porque as pessoas tomavam esses objetos como souvenir de viagem. Nós temos lá no museu também copos dos irmãos Ziller, Guilherme e Henrique Ziller, dois germânicos que gravavam o palácio, gravavam para os casais, por exemplo. O casal que vinha passar a lua de mel em Petrópolis, eles gravavam cisnes entrelaçados e as pessoas compravam aquilo como souvenir, lembrança, né, da lua de mel. Nós temos vários desses itens, as pessoas disputavam isso avidamente. Ou seja, a cidade oferecia esses serviços, a cidade oferecia serviços de hotelaria, restaurante, os souvenirs de viagem, passeios, hotéis, o deslocamento de trem. Ou seja, era tudo pronto e a uma distância muito curta do Rio de Janeiro. Nós temos pessoas e registros de fluxo de pessoas que vinham passar o domingo em Petrópolis e voltavam no final do dia. Ou seja, passeio de domingo. Eu não posso chamar essas pessoas de turistas, gente. Não tem como. Não são turistas. Da mesma forma que nós não podemos hoje chamar de turista uma pessoa que vem do Rio de Janeiro e vai para uma casa em Araras, fica tomando cerveja e comendo churrasco no fim de semana. Essa pessoa não é turista. Pode passar uma semana fazendo isso, mas não é um turista. Ela veio aqui para outra coisa. Ou seja, a lógica da vilegiatura e a diferença entre vilegiatura e turismo está necessariamente no sentido do deslocamento.